Qual o problema principal, central, da avaliação na educação que nós temos aí, para começar a analisar? E para a gente perceber como a reprovação não tem sentido e como a avaliação é necessária. O problema com a avaliação da educação, veja, ela tem, o componente da educação tem algumas coisas no componente educativo que podem ser precariamente medidas, mas podem. Tá? Por exemplo, você pode aplicar provas bem conduzidas, bem feitas, para saber se a pessoa, naquele momento, é capaz de extrair uma raiz quadrada, de resolver uma equação do segundo grau, de aplicar o teorema de Tales ou de Pitágoras em determinada coisa. Você pode saber se ela guardou ou se ela tem para utilizar de forma adequada conceitos básicos de biologia, de ciência, de modo geral, mesmo de filosofia e assim por diante. Então, essa parte que seria composta pelos conhecimentos, você pode fazer uma certa medida, mas é uma medida que não é completa, é precária, e que nem sempre é duradoura. Eu me lembro que eu no científico aprendi a resolver equação do segundo grau, no científico não, no ginásio. No científico eu aprendi progressão geométrica, progressão aritmética, logaritmos, geometria espacial, coisas que eu desenvolvia com a facilidade, e fui aprovado em provas em que eu era convidado a fazer aquilo. Você diz, bom, me manda fazer aí determinados teoremas, eu sou capaz de resolver, porque são muito lógicos, e também eu tive a sorte de não aprender pelo professor. Eu descobri um livro e estudei no livro, que era muito melhor que o professor. Mas se eu tivesse seguido esse tipo de profissão, teria me ajudado muito. Mesmo hoje, se eu tiver que dialogar com alguém que trabalha com essas coisas, não vai ser muito difícil. Quer dizer, a avaliação foi importante, mas foi avaliação criteriosa. Foi avaliação feita durante o processo. Foi avaliação em que eu me participava como sujeito e resolvia coisas. Isso é possível. Agora, é apenas uma amostrazinha. Você não pode contar com isso. Você, para avaliar e a avaliação ser um instrumento do aprendizado, ela tem que estar ali a todo dia. E é essa avaliação que conta. Agora, mesmo nesse componente que nós dizemos de apreensão de conhecimento. Agora, a educação não é apenas apreensão de conhecimento. Conhecimento é apenas um dos elementos da educação. E aí, infelizmente, eu vou apenas anunciar isso, porque fica para uma próxima oportunidade discutirmos a fundo o que é realmente educação, e eu volto a indicar para essa reflexão o Crítica ao senso comum educação, educação como exercício do poder. Mas é importante verificar duas concepções opostas, mutuamente exclusivas de educação. A concepção que existe aí, estruturando a nossa escola, e uma concepção que necessariamente teria que revolucionar essa escola. A primeira concepção é a concepção de educação como transmissão de conhecimento. Para essa concepção, a escola existe para transmitir conhecimento.
Isso é impossível. Não existe transmissão. E segundo, almejar apenas o conhecimento é muita pobreza. Com a população de um modo geral, é uma perversidade. Porque para os filhos dos ricos, as pessoas não estão preocupadas que eles adquiram apenas conhecimentos científicos, etc. Elas estão preocupadas que eles apreendam conhecimentos, valores, às vezes valores nem tão defensáveis, mas são valores. Crenças, filosofia, ciência, arte, direito, cultura de modo geral. Mas para a população, transmissão de conhecimento. E com as chamadas avaliações externas, ficou desmascarado. Não se quer ensinar a educação de verdade para as pessoas. Se quer apenas que as pessoas saibam ler, escrever e contar. Isto é uma tremenda de uma perversidade. Isto é um autoritarismo explícito. Uma exclusão da grande massa da população da cultura. E a escola consegue fazer isso. Eu só vou dizer aqui agora, para completar essa conversa a respeito da avaliação. Em seguida podemos falar sobre um conceito de educação. Mas só para mostrar com que está comprometida esse tipo de avaliação que está aí. Está comprometida com o que eles chamam de transmissão do conhecimento, mas por tentar transmitir e só conhecimento, nem isso eles conseguem fazer. Por quê? Transmissão não existe e conhecimento não se apropria sozinho. Para esse tipo de objetivo, então o que eu estou dizendo é o seguinte: o que falta para a nossa educação, antes de tudo, não são soluções. Falta o problema. Falta o objetivo. Eu quero saber onde eu quero chegar. Se eu quero chegar a uma população como a nossa, em que mais de 120 milhões de habitantes, como foi demonstrado por uma pesquisa recente da Ação Educativa, mais de 120 milhões são analfabetos, que as agências internacionais colocam o apelido de analfabeto funcional, que é analfabeto. Porque na sociedade moderna, você saber ler e escrever e nunca ler, nunca escrever, é analfabeto. Porque ler e escrever não precisa nem de escola, você aprende por osmose nessa sociedade, da chamada do conhecimento. E a nossa escola que está aí, a escola fundamental que está aí, fundamental, a média, a superior, eu encontro alunos, candidatos ao doutorado na Faculdade de Educação da USP, que são desse tipo de analfabetos. Porque a nossa escola engana, ela não ensina. Tá? O pior não é que não sabe ler e escrever, é que alguns aprenderam a ler e escrever e não lê e não escreve. Quer dizer, não exercem na plenitude a sua função de sujeito. Para esse tipo de objetivo, basta se fazer testes. Os testes, depois temos que explicar isso mais profundamente. Como eles têm por trás um amadorismo pedagógico, um desconhecimento do que seja educação e do que é necessário verificar na educação, eles são certos truques. Eles forçam a barra para dar a impressão de precisão. Tecnicamente não existe essa precisão. Uma vez eu, sem querer, cometi uma incontinência aqui, porque eu estava no departamento e chegou alguém e perguntou para a secretária, perguntou: eu queria saber qual foi a minha nota, não sei de que disciplina. Ela falou: peraí, sua nota foi 6,3. Eu com meus botões, mas falei alto, falei: um professor que dá 6,3 não deveria ser professor de pedagogia.
Aí depois falou, professor, é professora de tal, mas você está certo. Contou o nome da professora de tal. Mas é verdade. Professores de pedagogia na USP dão 6,3, 5,4. Isto é uma mentira. Ele não faz isso por mal. Ele faz isso porque não captou os conhecimentos básicos de educação para saber que essa precisão não existe. 3,2, 5,4, essas coisas existem em centímetro, em temperatura, etc. Em educação não existe essa precisão. Por isso essa reforma troglodítica também fez isso. Só falta incluir a palmatória agora. Voltou também às notas. As notas supõem que é possível realmente ser preciso. Dá 9, 8, 7. É possível essa precisão quando a gente ama, quando a gente faz sexo, assim por diante? Não é. Quando faz educação também não. Quem diz que fulano merece 6,3 está, sem querer, mentindo, falsificando. Vem por trás uma ignorância, achando que a educação no seu sentido integral, seja possível desse tipo de avaliação, e não é. Então o que os testes fazem? Que são feitos por estatísticos, por matemáticos, por pessoas que fizeram pós-doc na universidade, não sei das quantas, no University nos Estados Unidos e tem toda uma parafernália, que ganham muito dinheiro com isso, inclusive, a resposta a um item, etc. E o que eles fazem? Eles fazem um mecanismo, e eles acreditam nisso, para fazer de conta que é possível essa precisão em educação. Então esse é um dos problemas desse teste. O outro problema desse tipo de avaliação externa é que não se avalia se o aluno sabe. Avalia se naquele momento ele consegue dar aquela resposta. Daí um mês ele já não lembra mais nada daquilo. Os nossos sistemas de ensino, os pacotes que existem pelo Brasil inteiro, com os chamados sistemas de ensino, apostilados, os próprios programas de Secretaria de Educação do Estado, município, etc., viraram esse tipo de apostila. Por causa dessa coisa pavorosa, chamada avaliação externa, que não é avaliação, bota entre aspas, recentemente discutido com ilustre senador na Comissão de Educação, falou, mas é melhor qualquer educação do que educação nenhuma. Eu falei, só que isso aí não é qualquer educação, isso aí é uma educação qualquer. É melhor qualquer avaliação do que avaliação nenhuma. Eu falei, só que isso aí não é avaliação, isso aí é um arremedo, é uma imitação de avaliação. Não é avaliação. Então, avalia se naquele momento... E o que as professoras estão fazendo? Primeiro que existe uma falsificação danada desses testes. Às vezes a própria professora faz o teste. A professora não tem mais a liberdade de ensinar. Ela tem que seguir aquela cartilhazinha que vem da Secretaria de Educação para treinar a criança para responder teste. E cada vez mais nós analfabetizamos as nossas crianças. É esse que esse tipo de reforma leva. Além do que, cá para nós, pegue um teste desses. A escola tradicional, ela tinha todos os defeitos. Mas como era feita para as camadas mais ricas, e que tinha todos os defeitos que tem hoje a chamada boa escola privada. De boa ela não tem nada. Ela só pode selecionar o aluno que aprende apesar dela, porque já vem na escola com o pai letrado, a mãe letrada, tem o teatro, tem o jornal, tem o passeio, tem a viagem, tem o professor de física, tem o professor de biologia lá particular também, ou tem o professor de piano, etc. Chega na escola, o método é tão ruim quanto da escola pública, atrasado, e os alunos aprendem a si mesmos, porque eles já vão preparados para aguentar uma escola ruim. Bom, mas essa escola ruim, pelo menos na hora da avaliação, a gente sentava para escrever e tinha lá uma avaliação de um problema. Você tinha que demonstrar se conhecia aquele problema, se dominava uma determinada área para introduzir naqueles problemas. Para fazer a coisa fácil, os testes, não. Eles induzem você
a pensar, é isto, é isto, é isto. Você não precisa saber rigorosamente e dominar aquele assunto, mesmo com a tecnologia da resposta ao item. Pelo jeitão você sabe aproximadamente, né? Tem algumas questões que são totalmente idiotas, você pega e aponta aquela. Significa que você sabe? Nem sempre. Tá? Só para dar um exemplo, eu já vi concursos de professor, diretor que usa meu livro, e uma orientanda veio me mostrar, olha aqui, professor, a pergunta que saiu do seu livro. Eu não sabia responder. De tão estúpida que era a pergunta feita. E tinha mais do que uma resposta quase certa. Bom, na verdade, se você quer realmente avaliar a educação, você precisa saber o que é educação. Porque educação não é transmissão de conhecimento. Educação tem um conceito muito mais amplo. É apropriação da cultura. Na cultura estão presentes conhecimentos, informações, etc. Mas está presente valores, ciência, tecnologia, crenças, arte, esporte, tudo aquilo que o ser humano tem direito. Aí a coisa fica muito mais complexa. Você tem que fazer uma avaliação em processo. Ficamos devendo então, para uma próxima reflexão, por que transmissão não existe? Isso é muito falado, as pessoas mesmo no tempo da Escola Nova já falavam tal, mas poucas pessoas chegam a compreender por que não existe transmissão. É um pecado pedagógico falar em transmissão. Você transmite tudo, menos cultura, menos conhecimento. A educação de verdade, e a ciência demonstra isso que os grandes educadores do passado já vislumbravam e refletiam, a ciência do século XX, mais presentemente a própria neurociência, veio a demonstrar. Não adianta tentar transmitir para o outro. O outro só aprende se quiser. Então, é preciso que o outro se aproprie. Então, mais do que transmitir, muito mais do que isso, você precisa propiciar condição para que o outro se aproprie do conhecimento. Esse é um componente importante que eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas anunciando aí um conceito de educação que seja mais do que transmitir conhecimento. Porque esse não tem funcionado. E repito, pretendendo passar conhecimento, e só conhecimento, nem isso se consegue. E acontece que as pessoas que tentam fazer, porque não entendem de educação, nem isso conseguem fazer. E tomam medidas, buscam alternativas, políticas bonitas, políticas bombásticas, que mesmo sem querer, eleitoreiras, e que quebram a cara. Veja, esta medida, que foi a implantação de uma progressão continuada qualquer, eu disse que o feitiço virou contra o feiticeiro. Mas o feiticeiro já buscou um novo feitiço. Por exemplo, de tanto os saebes da vida, por pior que seja, eu acho que não precisava gastar tanto dinheiro para perceber que a educação é ruim. Basta fazer como eu faço, vai nas escolas e perceba. De tanto os saebes, faz quase 20 anos, 17 anos, sei lá, que pegaram como política pública o SAEB.
Prova Brasil, a provinha Brasil, daqui a pouco eles vão fazer uma prova no útero, né? Porque eu já previ isso, vão fazer também. Vão voltando, tá? Que a provinha Brasil então é mais pavorosa ainda. Fazer coisas que estão fazendo agora na educação infantil, estão desgraçando com a educação infantil, tentando fazer esse tipo de coisa na base dos testes, que é totalmente alheio à educação. De tanto dar esses resultados, os governos estão preocupados, porque aparece lá. A própria imprensa analfabeta fala, ó, tá ruim nossa educação, tá ruim em São Paulo, tá ruim em todo lugar. Então os governadores, o secretário de Educação, querem escapar desse mecanismo ruinzinho que está aí, mas que mesmo ruinzinho está mostrando. Em 17 anos não moveu 1 milímetro a nossa educação. Então eles tomam medidas completamente estapafúrdias, como por exemplo agora, voltar ao século XVII, voltar com a reprovação, voltar com as notas e talvez com a palmatória logo logo. Você me pergunta, o que eles ganham com isso? Eu não sei o que eles ganham, mas eu desconfio que eles pretendem ganhar. Ó, faz Saresp, faz Saeb, se aplicam provas e se percebe que a escola não tem ensinado. E a criança chega na 8ª série sem saber ler e escrever. Chegou na 8ª série sem saber ler e escrever porque não foi reprovada? Não, porque não foi ensinada. Porque antes, ela não chegava na 8ª série, ela estava na rua. Pior ainda, também sem ler e escrever. O que nós vamos fazer? Nós vamos reprovar. Voltar ao nosso antigo sistema. Aí as crianças que passam, fazem Saeb daquela série e passam. Aí aumenta o Saeb. Melhorou a educação? Não. Mas livramos a nossa cara. Então são esse tipo de reformas que não são inspiradas em modelos que superem a progressão continuada ruim que está aí. Volta. É como se você dissesse o seguinte, olha, o negro não se emancipou com a escravidão. Qual a solução? Vamos escravizá-lo de novo. Vamos voltar. Em vez de pensar em medidas mais avançadas para não discriminar o negro, todo mundo se volta contra as cotas, contra tudo. E aí vamos fazer o seguinte, o problema é que a gente libertou o negro. O negro deve continuar escravo. É o que estão fazendo com a educação. Em vez de você pensar, vamos avançar, em vez de fazer uma progressão continuada de Araque, vamos pensar em ciclos de aprendizagem, vamos pensar em melhorar a metodologia que é velha, que é ultrapassada, vamos dar condições para o professor trabalhar, vamos ter menos alunos por sala de aula, vamos derrubar as paredes e fazer salas de aula mais avançadas, como já se faz em alguns lugares do mundo? Não. Vamos usar o critério anterior de botar a culpa no aluno e reprovar. Infelizmente é isso que está acontecendo. Por hoje basta.